Olá, sou a doutora Marinalva Batista, psicanalista, e estamos aqui nesse momento para falar de algo especial, sobre os impactos que a Covid-19 trouxe na saúde mental. Talvez, assim, olhando rapidamente, analisando rapidamente, o que fica para nós é que a Covid-19 trouxe impactos sob o ponto de vista da saúde física. Mas, assim, após concluir o doutorado, inquietou-me a seguinte questão: quais seriam os impactos que as medidas necessárias, mas assim, as medidas sanitárias trariam nos sujeitos sob o ponto de vista da saúde mental? E assim, a partir daí desse desejo de investigar quais seriam os problemas que essas medidas sanitárias trariam na saúde mental, foi que eu iniciei uma série de lives, de bate-papos, de vídeos, falando sobre o tema. Queria fazer um convite especial para você. Se você ainda não nos acompanha no YouTube, gostaria que você fosse lá e se inscrevesse. É Psicanalizando DRA Marinalva Batista. Ou, se preferir, no Instagram, o nosso endereço é DRA Marinalva _psicanalista. O porquê desse convite? Esse convite é para que você tenha acesso a assuntos relacionados à qualidade de vida. Quando você se inscreve, não somente você é avisada dos conteúdos que são postados por mim, mas também o algoritmo, tanto do Instagram como do YouTube, reconhece essa inscrição como uma preferência. Então, assuntos relacionados a essa temática vão ser dirigidos para você. Tá? Então, vai lá, se inscreve, curta, coloque lá as suas dúvidas, sugestões. Por exemplo, no doutorado, o tema da minha investigação foi sobre os impactos que a educação à distância vem trazendo num grupo específico, que é o grupo de professores. Existe assim um ditado, uma fala, que dizem assim: aquilo que é bom não se mexe. Mas nós que somos estudiosos, somos investigadores, não nos contentamos com essa fala, porque até acreditamos que assim, aquilo que é bom pode ser melhorado ou não, depende da vontade do sujeito. Mas o que não podemos é ignorar quais são os fatores que mantêm, que sustentam essa tese, do que é bom não pode ser melhorado. Então, a educação a dela é boa, mas é boa em qual sentido? Ela é boa para quem? Quais são os impactos que essa educação à distância vem causando? Então, assim, essa questão do distanciamento já tinha sido objeto de estudo, de investigação por parte minha, e foi a partir daí que meu objeto surgiu e eu defendi a tese investigando os impactos da educação à distância. Eu fiz meu doutorado na Universidade Católica, Salvador, Bahia. Quem tiver interesse pode procurar, E, enfim. Mas assim, o que estou falando, na verdade, é que essa preocupação sobre impactos que o distanciamento físico causa nas pessoas já estava em mim desde antes do período da pandemia, ou como os colegas investigadores espanhóis falam, pandemia. Então, antes do período da pandemia, eu já me interessava em conhecer quais eram os impactos que esse distanciamento físico causava. Então, depois de concluir o doutorado e tentando descobrir o que seria o objeto de estudo no pós-doutorado, eu fui assim atraída, cooptada pela
pela continuidade da investigação, não mais falando sobre educação à distância, mas agora falando sobre 3 palavras-chave, né, que foram estresse, o isolamento social e a Covid-19. Eu poderia falar de qualquer outro ponto, né, porque assim, o distanciamento através da Covid-19 não trouxe só estresse. Nós tivemos assim quadros que se instalaram ou até avançaram de neuroses, acumulação, surtos, enfim. Mas para a nossa investigação, nós elegemos o estresse. Quem tiver interesse em conhecer o trabalho, ele se chama Qualidade de Vida e Saúde. Ele foi publicado em 2021, recente, volume 14, pela Universidade de Flores. Então, essa Universidade de Flores é uma universidade localizada em Buenos Aires, na Argentina, onde no período de pandemia eu desenvolvi essa pesquisa com a colega Celediana, Celediana Souza Godinho, ela que já era pós-doutora, professora da Universidade UFLO, e eu tive o prazer de realizar essa investigação com essa professora da instituição. Nós fizemos a investigação, ela poderia ser em dupla ou trio, né? E aí, para mim, assim, eu fui presenteada, né? E assim, eu sempre considero as oportunidades que a vida me dá como presentes. E Celediana foi uma parceira, alguém que já havia trilhado pós-doutorado, que hoje é professora, e eu tive o prazer de escrever o artigo com ela. Então, assim, queria compartilhar com você que está aí me assistindo sobre o que foi essa pesquisa. Ela já foi publicada, como eu falei, né? E assim, essa pesquisa, ela veio desse desejo meu de investigar o que estava ocorrendo com as pessoas nesse período de isolamento social. Então, assim, o objetivo do artigo é descrever o impacto causado pelo estresse durante o período do isolamento social. Nós sabemos que não foi a Covid-19 a causa de geração de estresse. O estresse, ele vive aí, né? Nós vivemos constantemente estressadas, sofrendo estresse, independente de ter Covid ou não. Mas assim, eu queria entender quais eram os impactos, porque assim, a organização nas minhas pesquisas, eu vi, né, a Revista Brasileira de Psiquiatria, ela falava sobre o receio, que se tinha pós-pandemia diante das questões relacionadas à saúde mental. Como seria a saúde mental no período pós-pandemia? Esse artigo ele foi escrito em 2020, mas assim, o que consistiu essa pesquisa? Eu busquei investigar o que as pessoas os pesquisadores estavam falando sobre o estresse. Apesar da Covid-19 ter ocorrido em 2019, né? Mas assim, em 2020 nós não encontramos nenhum artigo falando sobre a Covid-19 no ano de 2019. Encontramos a partir de 2020. Então, tudo que tinha sido escrito sobre estresse, isolamento social e Covid-19, nós estudamos, investigamos e deu origem a esse artigo de mais de 20 páginas, né? Então, assim, nós conseguimos encontrar 27 artigos. Nesses 27 artigos, a maior parte foi com a população em geral. Não foi assim só com o grupo. Por exemplo, quando eu investiguei no doutorado,
foi EAD com os professores, né? Mas assim, esses artigos, a maioria deles era com a população em geral. Mas tivemos assim 5 artigos que investigaram adultos, tivemos 2 que estudaram o impacto de estresse nas crianças e 2 com os adolescentes. Um outro aspecto que eu queria chamar a atenção desse estudo é que os impactos causados do isolamento social, eles impactaram, segundo as pesquisas, a situação financeira dessas pessoas, econômica, situação no trabalho, a questões relacionadas a gênero, né, e a política. Tivemos 2 trabalhos que investigaram agravamento de doenças pré-existentes. Então, assim, o meu trabalho, o meu artigo foi investigar o que os outros artigos haviam investigado sobre a temática. E, assim, uma coisa interessante é que essas pesquisas, elas detectaram que a situação do isolamento social não somente deflagrou o estresse, mas também trouxe agravamento para quem já possuía esse quadro. Aí, quais são as características desse agravamento ou instalação do estresse? A pesquisa aponta que o principal deles foi o distúrbio do sono e, consequentemente, o desenvolvimento de ações diurnas, porque se você não dorme bem, é evidente que durante o dia a sua produção ela vai ficar alterada. Tem até uma live que eu fiz falando sobre insônia e os impactos que ela causa, né? E assim, eu recebi alguns comentários falando sobre o fato de que desconheciam que a insônia ela pode levar à morte. Insônia pode levar à morte, insônia pode levar ao desenvolvimento de doenças crônicas, né? Enfim, vão lá no YouTube, Psicanalizando Dr. Marinalva Batista, e vocês vão poder aprofundar mais sobre o tema. Mas voltando aqui, outros pontos que essas pesquisas levantaram foi que o isolamento social, por conta do distanciamento que trouxe de familiares, de amigos, trouxe também desenvolvimento de estresse e sintomas depressivos. A população mais atingida, segundo a pesquisa, foram os idosos, que se sentiram mais sozinhos e afastados de familiares. Bom, os resultados dos artigos mostraram que os trabalhadores em saúde, eles foram bastante atingidos com o estresse por conta das situações que viviam, não só pelo risco de ser contaminado, mas também pelo risco de levar essa contaminação para os familiares. Bom, o isolamento, ele também trouxe situações de estresse para crianças e para adolescentes. Interessante assim, comumente se costuma pensar que a criança, né, ela está alheia a tudo. Então, assim, entra cenário, muda cenário e com a criança permanece tudo estável, que não é verdade. Essa pesquisa demonstrou que houveram alterações de comportamento no sono das crianças e dos adolescentes, na sensação de bem-estar. Inclusive, teve aqui 2 pesquisadores que apontaram o uso excessivo da internet como uma resposta a essa situação de estresse. Às vezes os pais chegam até mim falando sobre a preocupação que tem dos filhos ficarem muito tempo na internet, né? Quando assim as pesquisas apontam que às vezes o uso exagerado da internet não é a causa
mas é consequência. Às vezes aquele adolescente, aquela criança, ela está buscando a internet como uma fuga, como uma forma de resposta a um problema que está vivendo e não consegue verbalizar, principalmente se for criança. Então, assim, as medidas de quarentena, elas foram necessárias, né? Mas não podemos esquecer que essas medidas trouxeram sintomas de sofrimento severo, pensamentos suicidas, instalação de comportamento ansioso, depressão, inclusive entre os estudantes. Outros sintomas aqui, três pesquisadores apontam, né, que houve uma relação direta no aumento de sintomas obsessivo-compulsivo, depressão, neurastenia e o estresse, que é objeto aqui da pesquisa. E assim, eu tive uma paciente que ela perguntava assim, até que ponto tá lavando as mãos significa que está instalado em mim um comportamento compulsivo. Mas aí a gente, para analisar, tem que ver a frequência com que isso está ocorrendo, se já ocorria antes, porque assim, essa ação de lavar as mãos foi uma medida protetiva que fazia parte, né, das medidas sanitárias anti-Covid. É preciso fazer uma avaliação com um profissional para diagnosticar se esses sintomas que você está apresentando, esses comportamentos que você está apresentando pós-pandemia, se podem ser considerados como sintomas. São comportamentos que foram instalados depois da pandemia ou já existia antes e somente houve um agravamento ou um aumento de frequência, né? Outro ponto que a nossa pesquisa também percebeu, houve um aumento de resiliência por parte de todos nós, como uma forma de dar conta dessas situações estressoras. Na discussão sobre a temática, concluímos que, apesar dos estudos comprovarem que, em se tratando da Covid-19, o isolamento social, ele tinha se apresentado como melhor forma de evitar o contágio, entretanto, as pesquisas, esses 27 artigos, e assim foi tudo o que eu encontrei, né, que foi escrito em português, espanhol e inglês, elegemos essas três línguas, trouxe danos à população mundial sob o ponto de vista de saúde mental. Ou seja, as medidas sanitárias, dentre elas o isolamento social, era necessário, sim, mas com isso não podemos excluir o fato de que trouxe danos à saúde mental da população. Entendemos que é necessário estender essa pesquisa, não pode ficar só nesses 27 artigos, né? Não podia, porque assim, isso foi em 2021, acreditamos que em 2022 o número aumentou, não se resume mais a 27 artigos, né? Mas assim, a necessidade de ter uma continuidade nessa pesquisa, verificando quais são os danos que esse isolamento social causou à população, não somente em relação ao objeto da nossa pesquisa, que foi o estresse, mas também outros fatores, outros sintomas que surgiram, né, e que é necessário que se faça uma avaliação com o psiquiatra, com o psicanalista, para cuidarmos da nossa qualidade de vida. Entendemos aqui na conclusão que os impactos do isolamento social não se restringem somente ao campo médico, mas é preciso incluir novas abordagens metodológicas.
incluindo aí outras áreas do conhecimento, como a psicanálise, a psicologia, né? Os 27 artigos, eles convergem na análise da medida sugerida da Organização Mundial de Saúde, que reconhece como profilática o isolamento social, mas é necessário investigar os benefícios e as desvantagens que essas medidas trouxeram. Os pesquisadores, eles constataram que houve um aumento de índice de transtornos psíquicos, influenciando diretamente na baixa qualidade de vida. Bom, enfim, essa pesquisa, como ela foi feita em 3 línguas, foi o inglês, o português e o espanhol, demonstra a preocupação de investigadores em colher dados de uma população que não se restringiu somente a um local específico, não é? Porque assim, são vários os países de língua portuguesa, vários os países de língua que tem a língua inglesa, o espanhol como o idioma. E assim, nessas populações pesquisadas, foi possível detectar uma baixa qualidade de vida trazida através do estresse, né? E que é necessário, a partir de agora, que assumamos o compromisso de modificar essa realidade, porque assim, ninguém deve permanecer com estresse para sempre, né? Os diagnósticos na saúde mental são diagnósticos que não visam taxar o sujeito, né, é estressado, é angustiado e vai viver com isso para sempre. É possível investir num trabalho de autoconhecimento, e essa é a proposta que a psicanálise traz. O objetivo final da psicanálise é trazer uma qualidade de vida para aquele sujeito que reconhece a necessidade e está disposto a investir em si próprio. Bom, compartilhei com vocês, né, o conteúdo da nossa investigação no pós-doutorado realizado na Universidade de Flores, na Argentina, que teve como autores Celediana de Souza Godinho, né, e Marinalva Batista dos Santos. Até a próxima, obrigada pela companhia e divulgue esse conteúdo. Profissionais da área de saúde, amigos, que às vezes tem um comportamento que surgiu no período pós-pandemia e que o ativismo, né, faz com que ignore ou minimize as consequências desse impacto. Obrigada pela companhia, até a próxima.